Bom dia, igreja. A leitura se encontra em Hebreus, capítulo 5, versículos 11 em diante. Enquanto os irmãos acham, eu só queria avisar os irmãos que minha família não está completa aqui hoje, porque a Amanda está com problemas respiratórios e tossiu muito essa noite, e para ela usar máscara hoje ia ficar muito complicado. Por isso que o restante da minha família não está aqui conosco, congregando conosco. Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitam de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Obrigado, Bruno. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Pastor Baltazar não está presente. Ele está abençoando a vida dos irmãos em outra congregação de Santa Luzia. Então, vamos estar agradecendo pela vida dele, que não está presente também. Também, os irmãos da Igreja Central pedem para avisar os nossos irmãos idosos que está tendo um encontro para cuidar da saúde. Todos os sábados, às 15 horas. Então, se você tem interesse em continuar falando pela sua saúde, fale com os irmãos lá e entre em contato, ok? Nós temos sido muito, muito abençoados, né? E a igreja é uma igreja amorosa que tem orado intensamente pelas tribulações e as dificuldades que a igreja tem passado. E esse povo de Deus, ele tem orado por muitas enfermidades. No culto passado, nós tivemos nosso irmão Leonan aqui conosco, nos encheu de alegria. E nós podemos agradecer a Deus pelo esse livramento, né? E ele não quis nem falar no dia, mas ele vai ter oportunidade de falar em mensagens o que Deus fez na vida dele. E nós falamos também da irmã Patrícia. Por favor, irmã Patrícia. Nós temos irmãs aqui valorosas que têm lutado contra enfermidades, contra câncer e tudo. E elas precisam ser ouvidas. E a igreja precisa aprender a ouvir o que o Senhor tem feito na vida dessa família. Então, eu gostaria, né, Patrícia, ela vai estar falando com Deus. E quando ela falou assim, eu gostaria de dar esse testemunho, é maravilhoso. Eu gostaria que a igreja ficasse atenta o que o Senhor tem feito na vida da igreja. Bom dia, irmãos. Falei com o Carlinhos aqui, se eu conseguir falar, né? Porque eu sou a manteiga derretida, embora pareça uma rocha, mas não sou não. Mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer, né? Por tudo que Deus tem feito em minha vida e pelo amor dos irmãos e pelas orações, né? Eu, como todo mundo já sabe da minha história, eu já passei por muitas tribulações, enfrentei o câncer, né? E os médicos dizem que eu tenho uma mutação genética do BRCA2, que aumenta o índice, né? A possibilidade de ter um câncer. Então, por isso, eu tive que me submeter a mais essa cirurgia. Não foi mama. Eu fiz oforectomia e esterectomia total, né? Mas eu falo que os médicos dizem porque Deus me curou quando eu tive o câncer, eu tive a cura completa. Deus não faz nada pela metade, né? Eu estive aqui na reunião de terça-feira, pedi aos irmãos para estar orando por mim,
para tirar minha ansiedade, porque eu sou muito ansiosa, né? Infelizmente, é um pecado que eu ainda luto contra ele. E estava programada a minha cirurgia, né, para o dia 2 de setembro. A minha médica me manda uma mensagem na sexta-feira à tarde falando que ia antecipar a minha cirurgia para a terça. Aí eu falei, Ronei, e agora? O que eu vou fazer? Ele falou, Patrícia, quanto mais rápido, melhor. Né? Então, assim, eu entendo que era o tempo de Deus para a minha vida. Não era, que minha médica só faz cirurgia na sexta-feira. Ela antecipou para a terça. Louvado seja Deus. E como eu pedi aos irmãos para que Deus tirasse a minha ansiedade, gente, eu estava tão relaxada, tão light, que eu não preparei nada, estava tranquilona. Não sabia nem onde eu ia ficar, porque eu tinha decidido que eu ia fazer cirurgia e ficar na minha casa, na minha rebeldia, né? Mas aí, então, eu liguei para minha tia e falei, nossa, a médica antecipou minha cirurgia, aí Deus providenciou o lugar para eu ficar, né? Fui para a casa da minha tia logo após a cirurgia, providenciou, né, a Eliane, que esteve lá do meu lado, porque já tinha uma programação, eu tive que antecipar tudo. Aí passei na casa da Eliane, 5h30 da manhã, ela foi para o hospital comigo, né? Me acompanhou durante a cirurgia, porque o Ronei estava estudando, trabalhando, não pôde ir no momento. Né? Louvado seja Deus pela vida da Eliane também. Mas vamos poupar, né, os detalhes aqui, que o tempo é pouco. Então, eu fui, né, chamada para o bloco cirúrgico, e quando eu cheguei lá, naquele momento, né, que a gente troca de roupa e sabe que vai entrar ali, a espinha gela. Aí eu comecei a chorar. Eliane orou comigo, eu saí andando, aí o enfermeiro me pôs na cadeira de roda e falou comigo assim, por que você está chorando? Você não vai ver nada, você vai dormir. Anestesia é bom demais. Eu falei, é mesmo, né? Aí eu entrei para o bloco cantando assim, está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Né? Entrei para o bloco. Aí cheguei lá, Deus já mandou os anjos dele, né? Porque aí veio anestesista, e veio o enfermeiro, e todo mundo conversando e me tranquilizando. Entrei para o bloco, deitei. E como eu falo demais, eu não posso deixar de dar meu testemunho em lugar nenhum, eu já comecei a falar com a enfermeira, né, da minha história, que isso, aquilo, e tal, tal, tal. E ela me preparando, a minha médica entrou. Pegou na minha mão, falou assim, fica tranquila, nós estamos aqui para fazer o melhor para você. E ela já chegou, gente, falando com o residente, com o pessoal que estava dentro do bloco, assim, vocês já conhecem a história da Patrícia? Que eu tinha contado meu testemunho para ela. Ela falou assim, a Patrícia é uma vitoriosa, ela é uma vencedora, ela enfrentou o câncer, isso e isso. Ela começou a testemunhar o que Jesus tinha feito na minha vida, enquanto eu estava contando isso para a enfermeira. Deus é maravilhoso, irmãos. Nossa, a gente vê a pessoa testemunhando o nosso testemunho, é muita bênção, né? Então, assim, passei pela cirurgia, foi muito tranquilo, né? Quando eu fui entrar no bloco, o enfermeiro veio e me entregou uma chave. Eu falei com ele, mas que chave é essa? É chave para ir para o céu já? Como é que é? Aí ele falou assim, não, chave do seu quarto. Eu falei, mas como assim? Meu plano é enfermaria, né? Pensei na hora, falei, mas Deus tem o melhor. Aí ele me entregou a chave, aí eu passei a chave para ele, e ele falou assim, a senhora vai guardar lá no quarto. Ela falou, não, vou esperar na cadeira aqui e tal. Não, a senhora vai ficar lá no quarto, que lá é confortável. Nós vamos te dar notícia de Patrícia de 1 em 1 hora. Me colocaram num quarto, que, segundo os enfermeiros, né, lá são por andares, o último andar é dos milionários, e eu estava no andar dos ricos, né? Porque tinha antessala, tinha sofá-cama, frigobar, eu estava no hotel, gente, a verdade é essa. Né? E eu agradeci a Deus, né, porque meu pai é dono do ouro e da prata. Né? Então, ele faz o melhor por mim sempre, e eu não posso me calar diante dessas coisas. E saí do bloco cirúrgico, saí bem, minha cirurgia foi um sucesso, fui para o quarto, aguardei a médica passar, ela passou, chegou, pegou na minha mão, eu sorri para ela. Ela falou assim, você é abençoada, seu sorriso abre portas. E perguntou como é que eu estava, eu falei, doutora, eu estou bem, eu já posso ir embora. Só que a única coisa que está me incomodando é que eu estou com fome, né? Porque eu estava em jejum, já tinha 16 horas, e eles mandaram me dar uma sopinha de abóbora, né, batida, porque eu não podia alimentar. Aí a médica falou, eu judiei muito de você.
Eu vou resolver seu problema. 8h30 da noite, ela mandou me servir uma marmita, gente. É coisa que não é comum no hospital. Aí me serviu marmita com gelatina e comi, fiquei felizinha, né? Passei bem a noite, graças a Deus, dormi bem. No outro dia, os enfermeiros... Gente, eu nunca vi tanto enfermeiro, técnico de enfermagem, cuidando de um paciente só. Toda hora perguntando como é que você está, você está sendo bem atendida, você está bem assistida, você tem alguma reclamação. Gente, isso é para filho do rei, vocês têm que entender. Vocês são filhos do rei. Nós merecemos o melhor e Deus tem o melhor para nós. Desde que nós sejamos fiéis, né, a tudo que Ele tem feito em nossa vida. Daqui a pouco não vai dar tempo nem de dar mensagem, né? Mas aí, gente, concluindo aqui, né, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês, o tamanho do poder de Deus na minha vida, né? Porque talvez as pessoas não sabem o que é essa cirurgia que eu fiz. Eu retirei útero, ovário, trompas, né, e mais algumas coisinhas aí. Era para eu estar em repouso hoje na minha casa, mas como eu posso sair, descer os degraus do meu prédio para ir no médico, eu posso estar aqui no templo, porque domingo eu fiquei chorando, querendo estar aqui, não podia. Não perca a oportunidade de congregar, irmãos. Enquanto vocês têm saúde, estejam aqui congregando. Eu tenho mais uma coisa para falar. Deus cuidou tanto de mim, tanto, que eu não tive dor nenhuma na minha cirurgia. Não tomei remédio para dor até hoje. Quando eu saí do bloco, a minha médica me deu alta, ela falou assim, continua com seus remédios para dor. Falei, quais, doutor? Aqueles que eu indiquei. Eu falei, mas eu não tomei, porque eu não estava sentindo nada. Para mim, se não fosse, né, os pontos, né, o repouso que eu tenho que fazer durante 60 dias, para mim eu não teria feito nada, porque Deus já restaurou, já saí de lá, foi curada. Né? Então, irmãos, eu não poderia deixar de contar os milagres que Deus faz em minha vida e pode fazer na vida de vocês. Obrigado pelas orações, pelas mensagens, e agradeço também pelas irmãs que foram lá em casa me visitar, a Dona Maria da Luz, a Eliane, a Dilson, né, tiraram um tempo, foram lá. E ser visitado pelos irmãos é muito importante, porque quando a gente está nesse tempo de repouso, né, sem poder congregar, a gente sente muita falta dos irmãos. Então, quem puder visitar os irmãos, gente, visite, ligue, esteja presente na vida do irmão, porque, igual o Alexandre pregou semana passada, a gente, fora da fogueira, a gente pode esfriar. Então, não deixe o seu irmão que não está congregando esfriar, não. Leve o fogo até a ele. Que Jesus abençoe todos vocês. Eu estava tomando o microfone dela, porque quando ela estava dando um testemunho, eu senti uma necessidade muito grande de agradecer ao nosso Deus vivo. O testemunho realmente para todos nós. Se você sentiu o desejo, nós vamos levantar a mão, mas de maneira diferente. Nós vamos levantar estendendo, agradecendo ao Senhor por mais essa obra. Sinta no desejo, quem tiver vontade, estenda sua mão em agradecimento ao nosso Deus. Mais uma vez, ó Pai, nós estamos diante do Senhor, que é o nosso Deus vivo, ó Pai. Maravilhoso, Senhor Deus, estar na Tua presença. Maravilhoso, ó Pai, é sentir a Sua presença. Maravilhoso, ó Pai, é poder ser tocado pelo Senhor. Mais uma vez, nós queremos agradecer ao Senhor por esse livramento, por esse testemunho dessa Sua filha, Senhor Deus, que em nenhum momento ela duvidou do Teu poder, ó Pai. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito na vida da igreja, Senhor Deus. E nós sabemos que são muitas, ó Pai. Muito obrigado pelas orações, pelo falar com o Senhor e como o Senhor tem nos atendido. Enfim, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa igreja confiar, por essa igreja temer ao Senhor, por essa igreja servir ao Senhor. Fique agora, ó Pai, conosco, onde nós seremos alimentados da Tua palavra. Em Cristo eu lhe oro agradecido, agora e sempre. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe a igreja. Ô, gente, só mais uma coisinha, né? E eu tenho que agradecer a Deus também pela vida do Ronei, né, que é o marido maravilhoso que Ele colocou na minha vida, que tem me apoiado e tem me ajudado. Que o Senhor continue abençoando e que vocês continuem orando por nós. Amém. Bom dia para todos.
Continuando o testemunho, então vamos lá. Nossa irmã Iraci, ela agradece à igreja, especialmente a Deus, né, a igreja, porque sempre está orando, porque nasceu o netinho dela, e ela ficou uns 20 dias lá com a filha dela, cuidando do netinho, ela está de volta ao nosso meio, então ela pede para agradecer as orações e louvar a Deus por mais uma vida. Queria também agradecer a igreja, né, em geral. A semana passada eu tive um espiripaque, né, e aí os irmãos cuidando, minha esposa cuidando e tal, eu estou recuperado, né? Então, obrigado mesmo pelas ligações, obrigado pelas preocupações, né? A gente sente amado, sente que a gente pertence mesmo à família de Deus, né? Obrigado mesmo. Também nós gostaríamos de comunicar, nós do Ministério de Casais, eu e a Ariane também estamos somando com esse ministério agora, que o Senhor nos chamou para contribuir. Então, eu e a Ariane vamos estar trabalhando com o Ministério de Casais também, né? Fomos aceitos lá, sabe? E Deus está dando uma oportunidade aos casais da igreja de trabalhar nos seus casamentos. Nós estamos aprendendo sobre amor e respeito, baseado na palavra de Deus em Efésios 5:33, que diz: marido, amai vossas esposas, e esposas, respeitem seus maridos. Estamos entendendo que o segredo de um casamento que perdura é quando há amor e quando há respeito. Nós já fechamos a primeira parte desse ensino, que é o ciclo insano, aonde os casais ficam batendo cabeça, rusgando, brigando, e Deus não quer isso para a vida dos casais, dos filhos dele, né? E quando a gente está brigando, é que nós estamos no ciclo insano. Nós vamos agora, a partir do próximo sábado, começar um novo ciclo. E se você não pegou o primeiro ciclo, não te impede de pegar o segundo ciclo. O segundo ciclo é o ciclo energético. Não sei se você está vendo esses banners aqui, né? E também aqui do lado, 2 banners. Depois a gente vai colocar em locais mais visíveis, porque nós não queremos perfurar essas paredes aí, né? E sabe como é que é. Então, nós estamos trabalhando isso aí. Então, na semana que vem, dia 24, às 19 horas, nós vamos dar início a esse aprendizado para a sua vida, casal. E nós estamos pedindo que você possa chegar 15 para as 7, porque chegando mais cedo, a gente começa no horário. Para esse assunto em específico, o ciclo energético, nós vamos separar os homens das mulheres. Os homens ficarão aqui no salão e nós vamos tratar esse assunto. E as mulheres, né, nossas esposas, nossas irmãs, vão estar indo para o segundo piso. E lá elas vão também aprender esse assunto. Irmãs vão estar ensinando para irmãs e homens vão estar ensinando para os homens aqui. Então, aproveite essa oportunidade. Muitos estão lendo o livro, né? E vamos em frente, irmãos, com esse assunto, com essa matéria. Amém? Deus abençoe. Nosso tempo está meio corrido, obviamente, né? Mas ninguém tem problema de ficar aqui até 1 da tarde, né? Domingo o almoço sai tarde mesmo. Então, estamos juntos, hein? Estamos juntos. Fica comigo aí, por favor, né? Eu gostaria de estar abrindo um assunto com a igreja para nossos próximos encontros aqui, onde eu terei a oportunidade de compartilhar o que o nosso Pai manda entregar ao povo dele, né? Então, o nosso assunto vai ser entrando em águas profundas, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, foi uns 20 e poucos anos atrás. Eu ouvi essa ideia, entrando em águas profundas, que um missionário trabalhou isso com a gente lá em São Paulo, quando eu morava lá. Eu achei muito interessante. Então, eu fiquei inspirado para mexer com esse assunto, estou tentando, mexer com esse assunto com a igreja.
E a ideia é essa mesmo. A ideia é você e eu adentrar águas mais profundas. Sair das águas na canela, né? Lá na praia isso acontece com a gente, né? Tem gente que não gosta de ir mais fundo no mar, né? E a ideia é a gente entrar em águas mais profundas do conhecimento de Deus, do relacionamento com o Espírito Santo e da intimidade com Jesus Cristo. Essa é a ideia. Porque o desejo do seu Pai do céu é que você nasça de novo. Porque você já nasceu uma vez. E por isso você está aqui. Foi Ele que te deu a vida. E foi Ele que te ajudou a desenvolver, a crescer, para que você tornasse um homem e uma mulher. Só que Deus tem duas famílias, né? Ou melhor, Deus criou duas famílias para você. Ele criou a família biológica, a sua família lá em casa, né? Mas Deus também criou uma segunda família, que é a família da fé, que é a igreja. A palavra de Deus fala que a igreja é, antes de tudo, a família de Deus. Ele é o nosso Pai. E Ele deseja que você nasça de novo, numa nova família. A família da fé, a família da igreja. E eu sei que muitos aqui já nasceram de novo, assim como eu. Mas há alguns que ainda não nasceram de novo. E eu quero dizer para você, quero dar esse recado para você. Deus, Ele manda te dizer que você precisa nascer de novo. Que é o batismo, né? A gente é batizado, a gente nasce de novo. E depois que você nascer de novo, o desejo do nosso Pai, o desejo do coração dele, é que você cresça, é que você amadureça, que você possa entrar em águas mais profundas com o nosso Pai. E se você está meio assim, é isso mesmo que Deus quer de mim? É isso mesmo que Deus espera de mim, que eu cresça, que eu desenvolva? Ouça o que Ele vai dizer através da palavra dEle, a Bíblia. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, nosso Pai está dizendo que não só Ele deve desejar o seu crescimento, mas você mesmo precisa desejar crescer. E não apenas desejar crescer, eu quero crescer. Ora para mim que eu cresça espiritualmente, os irmãos falam isso na igreja direto e reto. Mas a ideia é, eu preciso desejar crescer ardentemente. É seu desejo crescer ardentemente? Ou você já está satisfeito com o seu crescimento? Ou você está estacionado? Ou você acha que você já chegou no ápice da maturidade e você não tem mais nada para crescer? Não tem mais nada para transformar na sua vida? Pois o nosso Pai está dizendo que você precisa desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que através dele seja dado a você o crescimento para a sua salvação. Sabia que a sua salvação está atrelada ao seu crescimento? Sabia disso? Pois é, pessoas que deixam de crescer espiritualmente, elas estão fadadas a morrer espiritualmente. E isso é uma tristeza. Hoje nós estamos abrindo
esse assunto, porque nós queremos ir adentrando águas profundas, a conta-gotas, devagar e devagar. Ouça mais o que o Pai falou a respeito dos nossos irmãos, lá no primeiro século, há quase 2.000 anos atrás. O Pai falou com a igreja primitiva, que Ele desejava que ela crescesse. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja não estava crescendo como o Pai queria. Deus quer que o Alipo de Melo, essa igreja cresça em vários aspectos. Vamos tratando aos poucos. Pois com efeito, diz o nosso Deus, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Deus está dizendo com aquele povo, pelo tempo que você tem na fé, pelo tempo que você já nasceu de novo, já é tempo de você crescer. Mas aqueles irmãos, infelizmente, não tinham crescido da maneira como o Pai queria que eles crescessem. É o meu caso? É o seu caso? Que eu já nasci de novo há tantos anos, e eu não cresci como o Pai queria que eu crescesse. Mas hoje, agora, Ele está falando com você mais uma vez. Leva-me mais fundo do que eu já estive, porque eu quero crescer mais, porque eu quero transformar a minha vida, porque eu quero te dar alegria, Pai, no meu crescimento. Palavras de Jesus. E quando Jesus fala, nós precisamos parar e dar atenção ao Filho de Deus, ao divino Jesus. Ele disse para algumas pessoas, no princípio do seu ministério terreno, ele falou essas palavras para algumas pessoas que nós os conhecemos como discípulos. Disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens, Pedro, João, aquelas pessoas, eles já tinham conhecimento da pesca para a sobrevivência, porque eles eram pescadores, eles ganhavam a vida no mar. E Jesus chegou para esses homens em específico e disse para ele essas palavras: vinde a mim, siga-me. Em outras palavras, seja meu discípulo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você tem pescado homens para Jesus? Porque pessoas que estão crescendo e amadurecendo na fé, eles aprendem a pescar almas e pescar pessoas para Jesus. Jesus foi muito claro quando ele falou o propósito do chamado deles. Foi muito claro. Jesus não disse assim, vinde após mim, e eu farei de vocês profundo conhecedores de teologia. Venha a mim, e vocês serão profundo conhecedores da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, que você pode citar de cor, e você é conhecedor. Não foi isso que ele disse. É claro que Jesus deu conhecimento para eles. É óbvio que no seu crescimento espiritual, conhecimento é parte disso. Mas vamos combinar que o propósito ficou muito claro. Siga-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de gente.
pescadores de homens. E é isso que o crescimento faz. É isso que a maturidade faz. Na medida que você cresce, você sente uma necessidade tremenda, uma urgência de falar com as pessoas sobre a salvação delas, sobre Jesus, para que elas recebam a salvação que Ele veio trazer para todos. Criados para crescer. E é muito interessante essa ideia. Quando Deus, Ele planejou a família, marido, mulher, dessa união ímpar na terra, nesse plano perfeito do casal e da família, nasce um bebê, nasce uma criança. E quando nasce essa criança, o alvo de Deus, primeiramente, é que ela cresça. E ela cresce. O alvo dos pais, e eles não vêem a hora dos seus bebês crescerem. Alguns falam assim, mas eu não queria que ele crescesse. Você fala isso num momento de emoção, você está muito emocionado, porque vamos falar a verdade, você vai limpar a fralda até quando? Você vai perder noites até quando? Vai ficar igual um zumbi até quando? E seu marido vai até perder o emprego porque você fica pedindo ele para te ajudar a trocar bebê, cuidar de bebê. Vamos combinar, né? Você não vê a hora do seu bebê crescer, ficar independente, usar o banheiro sozinho, né? Não precisa mais pôr fralda. Afinal de contas, é os pais que ensinam seus filhos a caminharem com suas próprias pernas, né? Mas uma coisa interessante, vocês pais, né? Já fui assim, tive bebê, a gente não tem como mandar o bebê crescer, né? Chega lá no filho assim, não funciona assim, chega lá no berço dele, filho, cresça, anda, cresça, né? Menina, cresça, às vezes você até fala isso, mas você sabe que você está meio insano, né? Você está meio insano. Porque criança não cresce você mandando crescer, né? A criança cresce porque Deus já projetou o crescimento dela, sabe? E espiritualmente é assim também que funciona, sabe? Deus, o desejo do nosso Pai é que após o seu nascimento espiritual, você começa uma jornada de crescimento, e é uma jornada mesmo, longa, de crescimento, né? E você vai crescer, você foi criado para crescer, né? Só que parece meio paradoxal, né? Parece contraditório, que ao mesmo tempo que a criança vai crescer, e ao mesmo tempo que o bebê na fé vai crescer, ele também precisa de umas condições favoráveis que vai permitir que ele cresça. Porque se uma família não ter as condições favoráveis, os cuidados para essa criança crescer, ela não crescerá. Fatalmente ela morrerá. Porque ela é tão novinha, ela não pode prover para si mesma o alimento. Então é os pais que têm que prover o alimento, tem que prover as vestes, tem que proteger do frio, porque os bebês são muito frágeis e eles podem morrer rapidamente. Espiritualmente é a mesma coisa. O crescimento não é assim, eu batizei e agora então eu sou bebê na fé e agora eu vou crescer. Não, você vai crescer mesmo, você deve crescer. Se não crescer, tem algum problema, alguma doença, precisa crescer. Mas precisa criar umas condições favoráveis para o seu crescimento espiritual. E essa igreja, ela procura prover isso para que os nossos bebês na fé, eles estejam crescendo, amadurecendo, que estejam sendo transformados de verdade, que os casamentos sejam melhores de verdade, que você seja uma pessoa melhor, porque você conheceu Jesus, porque você é parte da igreja dele, e na verdade, você precisa ser
transformado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso deixar o Espírito Santo me transformar e não insistir nas minhas ideias tacanhas, minhas ideias pequenininhas. Eu tenho que ir mais fundo do que eu já estive. Eu preciso ir em águas mais profundas. Eu estou dizendo para você e para mim mesmo que o seu crescimento não é automático, né? Você nasceu, vai crescer. O pai vai dar o crescimento, mas você precisa de ajuda para crescer. Você precisa de alimento para crescer. O crescimento não é por osmose. Porque eu estou perto de um irmão que é crescido, ou eu estou perto de uma irmã que é madura, então eu crescerei, só por eu estar perto. Ajuda a estar perto, mas o crescimento não é assim, pula de um para outro, porque eu encostei e eu cresci, passou para mim o crescimento dele. Não é assim. Você tem que buscar o seu crescimento. Você tem que esforçar para o seu crescimento. Né? É preciso cuidado para que você cresça. E nós temos falado muito na igreja do Senhor. Nós não batizarmos as pessoas, nasceu de novo, e deixar elas para lá. Porque a palavra de Deus é muito clara. Mateus 28, versículo 20. Depois do batismo, Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu, Jesus, eu mesmo, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, Jesus quer que a gente batiza e cuida dessas pessoas. Vamos longe aí demais? Espera aí, só um pouquinho. Vamos entrar num acordo aí. Aí, chegamos num acordo. Obrigado à equipe lá da multimídia lá. Crescer é liberar o seu potencial. Esse potencial que Deus deu para você. Uma certa vez, um pai de família chegou com uma pedrona bem grande, uma pedrona, uma rocha, uma pedra. E ele chegou com aquela pedra lá e jogou no quintal dele. Aí o filho dele perguntou, papai, o senhor está ficando doido? Sabe essas crianças meio atrevidas? Papai, está ficando doido? Para que esse pedrão? Aí o pai dele falou assim, filho, aqui dentro tem um cavalo lindo. E o papai vai libertar esse cavalo. Aí o menino perguntou, papai, mas tem um cavalo aí dentro dessa pedra? Tem. E como você vai libertar ele? Aí o pai disse, eu vou libertar ele tirando tudo que não é cavalo. E depois o cavalo vai aparecer. E ele começou a esculpir a pedra. E tirando tudo que não era cavalo. Até que o cavalo apareceu. O cavalo de pedra. Oh, que coisa linda! E a ideia é que você tem um potencial dentro de você que é lindo. Que Deus colocou dentro de você. Mas essa pedra bruta que você não deixa aparecer essa beleza que você é. Porque você não cresceu, você não cresce. Você está gostando de permanecer bebê, querendo colo toda hora. E aí, o Senhor começa a esculpir a sua vida. Ele vai tirando o seu coração de pedra e Ele te dá um coração de carne. O Senhor começa a te encher do Espírito Santo. O Senhor usa a sua palavra e os irmãos e irmãs para te dizer o que precisa acontecer com você. E você vai crescendo. E você deixa a primeira fase de bebê. E deixa de ser menino e criança. E você começa a galgar crescimentos espirituais. Aonde os seus dons vai aparecendo.
pela maturidade. E Deus vai usando os seus dons, suas capacidades. E você precisa, e eu preciso, liberar todo o potencial que Deus me deu para a glória do nome dEle. Sabe quais são os seus dons? Sabe quais são os seus potenciais? Seus potenciais estão sendo liberados para ser usado na igreja, ser usado no mundo para a glória de Deus? Você precisa crescer e você precisa liberar esses seus potenciais. A igreja berçário. A igreja não pode ser uma igreja berçário. E por incrível que te pareça essa ideia, existe muitas igrejas berçários. Em que consiste a igreja berçário? Você já matou a charada. Aonde você batiza um tanto de gente e essas pessoas não mudam de fase. E porque são bebês, não amadureceram, não cresceram, eles dão um trabalho danado. É um troca-fralda, é um da mamadeira, é um chororô. E a igreja é berçária. E ela não vai além do que Deus queria que ela fosse. Ela não adentra águas profundas. E fica com coisinhas e tal, coisa de criança. Criança espiritual, mas é criança do mesmo jeito. E você que amadureceu, que já mudou de fase, você sabe distinguir uma criança de um jovem na fé. Um jovem na fé de um pai na fé. Você sabe, porque você cresceu, você amadureceu. A igreja não pode ser uma igreja berçária, aonde há um chororô, e ela não vai além de onde ela está. Nosso desafio é proporcionar um ambiente que essas crianças cresçam e amadureçam. E nós que geramos filhos na fé, que nós cuidamos dessas crianças, para que eles cresçam, e para que eles dê frutos, e que Deus seja glorificado na vida deles. Mas a igreja também não pode ser uma igreja jovem e imatura. Ah, não é igreja berçário. Que bom, mudou de fase. Mas também o ideal não é ser uma igreja jovem e imatura. Você sabe que o jovem, nós já fomos jovens um dia, é ou não é, gente? Né? Os vovô aí, os velhos aí, vai, as velhas aí, vem comigo. Então, a gente já foi jovem um dia. E você lembra como é que você era? Impulsivo, descontrolado, não tinha domínio próprio, não tinha paciência, brigava por qualquer coisinha, e tudo estava errado. Você acha que o mundo girava em torno de si? Mas quando você vai envelhecendo, amadurecendo, aí você vai ver que paciência custa muito, que paciência é uma virtude imprescindível para manter um casamento caminhando. Que amor é mais do que uma palavra bonita. Que amor é hora de sofrer pelas pessoas que você ama. Sofrer pelos seus netos, pelos seus filhos e assim por diante. A igreja também não pode continuar uma igreja jovem e madura. Porque Deus está nos chamando para mudar de fase, mudar a marcha da nossa jornada espiritual e chegar mais perto de Jesus e ser como Jesus e cuidar dos bebês e cuidar dos jovens e levá-los para onde Deus quer. Obrigado pela sua paciência de ouvir. Nós delongamos um pouco mais aí no nosso culto hoje, né? Era 11h30 terminar, tem uns 10 minutinhos ali. Então eu só queria fechar essa conversa de hoje com esse desafio. E nós temos aprendido aqui, irmãos, que desafio é porque eu estou desafiado, assim. Eu perdi o fio. Sabe quando a faca perde o fio? A Ariane pediu nessa manhã, Jaime, afia essa faca para mim. E eu peguei a pedra de afiar a faca, eu queria afiar tão bem, eu pus tanta força que eu quebrei a faca, pum, ela subiu. E a Ariane veio, Jaime, você cortou a mão? Não, foi só uma coisinha aqui.
Nada que um velho na fé não aguente. Mas a ideia é que o desafio não é para te insultar. O desafio não... Espero que você entenda. O desafio é para nos afiar de novo. E o desafio nessa manhã, e nos próximos assuntos que nós vamos tratar, dentro dessa visão de adentrar águas profundas, a ideia é: saia da sua zona de conforto, do crescimento espiritual. Saia da sua zona cômoda, onde você já está confortado, pega sua biblinha, vem para a igreja, senta aí, canta, vai embora, e sua semaninha é sempre essa coisa. Pois é, a ideia e o desafio é: sai dessa zona de conforto que você está, porque o Senhor está te chamando para você crescer, para você amadurecer. Deus seja louvado. Oi, igreja, vamos colocar de pé para a gente encerrar, louvando a Deus com mais um cântico. Antes de nós cantarmos o cântico, né, tem uma pequena frase que diz que pensamentos, eles conduzem a sentimentos. Sentimentos, eles conduzem a ações, e essas ações, elas geram resultados, né, positivos ou negativos. E nós possamos estar cada dia assim, mais revestidos da palavra, né? Nós acabamos de cantar um cântico